Márcia Tiburi aqui no homenagem minha e da BJD para você. Que lindo, fiquei emocionada, que bonito. Que bonito. O tango é tão lindo, né? Também não resisti. Você sabe que o teu livro é devastador, avassalador. Eu estou super impactado aqui. E aí eu falei, não, tenho que fazer uma vinheta especial para receber a Márcia Tiburi, futura ganhadora do Prêmio Camões, diga-se de passagem. Márcia... Deus os ouçam. Olha, vamos começar o giro. Sejam todos bem-vindos aqui para um giro muito especial hoje. Além da Márcia Tiburi, vou receber outra mulher extraordinária, que é a Laura Greenhalgh, que é presidente da Comissão Armes, e o Miguel Paiva. O Miguel Paiva não conta. O Miguel Paiva ele vem aqui só para perturbar. Estou brincando, o Miguel querido já está aqui a postos também. Estamos ao vivo pela TV 247 e Márcia Tiburi pela TVT de São Paulo, a TV do Trabalhador. Estamos em TV aberta, estamos numa FM em São Paulo, que é a Rádio Brasil Atual FM 98,9, e pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Vamos conversar, não só eu quero falar um pouco sobre o seu livro, evidentemente, mas sobre o Brasil e sobre a sua volta fantástica ao Brasil. Você voltou. Como é que você está de Brasil, Márcia Tiburi? Eu estou nacionalista, praticamente, porque eu gosto muito do Brasil e com todos os defeitos que o Brasil tem, eu ainda prefiro o Brasil. Então, com tudo que há de bom em outros países, com todo respeito, com todo amor internacionalista que a gente deve ter na vida, antinacionalista, eu sinto dizer, mas eu ando uma pessoa muito brasileira, muito brasilianista. Eu acho que esse momento, esse período, né, que foi longo, na verdade, não foi um momento, não foi um instante. Na história foi um instante, né, mas foi um momento muito longo, quase 5 anos de vivendo fora do Brasil, sem poder voltar, com muito medo do que podia acontecer. E então, quando eu volto, é como se o sentimento de amor à pátria assim, tivesse ficado muito mais forte, né? Esse sentimento de terra, de chão, de pertença, então está muito, muito forte. E eu volto para o Brasil do meu passado também, porque é da época que eu era escritora, que eu não era uma mulher tão envolvida com política, embora fosse feminista, não era uma pessoa que fazia política tão direta como acabou acontecendo nesses anos de golpismo, nesses anos, enfim, de terror fascista. Então, agora que nós já vencemos o fascismo nessa instância institucional, no Estado, pelo menos, nós vencemos com o esforço de construção da democracia por parte de metade da população brasileira. Para mim, isso já é muita coisa, porque eu sou de olhar para o copo mais cheio, em vez de olhar para o copo mais vazio. Eu sou uma pessoa muito otimista. Então, estou muito feliz. Assim, pessoalmente, estou muito feliz, cheia de desafios e muito feliz com esse livro, muito feliz com essa edição, muito feliz com meus amigos, muito feliz, enfim, com todas as pessoas que eu estou reencontrando. Eu estou fazendo lançamento desse livro em várias cidades, então é muita gente. Só amor, assim, estou numa fase de só amor. Amor total, que maravilha. Olha o livro da Tiburi aqui, da Márcia, como está lindo. Aliás, não sei se você percebeu, o fundo, o meu fundo, é um detalhe da sua capa, que é uma capa linda.
né? Tá aqui, inclusive eu tenho aqui esse detalhe também, eu posso trazer aqui para todo mundo ver com mais visualização. Fala dessa capa para gente, porque ela é tão delicada que tem essa cadeira com esse vento que aparece. O que é? Pois é, Gustavo Conde, eu tenho muita admiração por você, porque você é um homem culto e sensível. Então, é bacana que você tenha percebido a potência dessa capa. Essa capa é de uma artista paraguaia que eu não conhecia, que é a Lilian Camelli. Eu não conhecia, e a quantidade de coincidências que nós viemos a descobrir juntas me deixou muito feliz. Ela é uma mulher que mora no Brasil há muitos anos, que é uma artista muito original e que pinta a memória da residência da avó dela, da casa que ela morou na infância. E aí dentro do livro, se você olhar, por exemplo, tem quem curte artes visuais e pintura, história da pintura, tem várias referências a pinturas. Tem um pintor dinamarquês, por exemplo, que se chama Hammershøi, que eu citei no meio da história, e porque a minha heroína é uma pessoa, enfim, que desenha, né? Desenha. E aí, pois é. Então, esse Hammershøi tem muito a ver com a obra da Lilian Camelli, mas ela mesma não sabia que ela tinha a ver com ele, e foi descobrir depois de muito tempo, pessoas fazendo referência a isso. E a pessoa que escolheu a capa, na verdade, foi a designer, que é a Gabriela Castro, que é uma garota fantástica, uma super designer. Então foi toda uma sequência de coincidências. Agora, você vê, tem esse colarzinho de pérolas, né? E esse colar de pérolas, ele está mencionado como dentro do livro, como um terço, como um desses rosários, né, de fazer reza. E então o livro assim tinha muitas conexões com essa capa. Essa personagem tem tudo a ver com a ideia de alguém que sai dessa cadeira, né, e vai para algum lugar. Esse vento, né, esse frio, esse ambiente, digamos, entre o frio e também o sentimento da solidão, que é parte fundamental desse livro. Inclusive, o primeiro capítulo chama Frio. Então, tem tudo isso, assim, são, digamos, várias alusões, é um livro cheio de alusões. Quando a gente escreve através de alusões, ou nas artes visuais, isso é muito comum, você também sempre puxa pela inteligência do leitor, que precisa fazer o seu pensamento viajar e voar, e que é convidado a sentir, que é convidado também a interpretar, a pensar em possibilidades, a refletir. Então, eu gosto muito da literatura, é meu 7º romance, né? Eu gosto muito de escrever literatura porque você, além de mexer com a reflexividade das pessoas, é como se você avançasse alguns degraus mais profundos desse lugar da sensibilidade. Então, você consegue outras coisas que você não conseguiria se estivesse só escrevendo os temas que estão aí lançados de uma maneira, digamos, filosófica e sociológica. A literatura é a possibilidade de enunciar. Acho que para mim sempre foi, até historiadores que a gente respeita muito, sociólogos, juristas, eles também veem na literatura a possibilidade de você justamente criar, né? Aliás, você, não vai ter jeito, a gente vai ter de falar do livro da Tiburi aqui no começo, em vez de eu trazer temas, enfim, que estão aí pipocando para a Márcia comentar, mas não resisto, porque o assunto é mais interessante. A gente está tão bombardeado com essa coisa de Bolsonaro, o Lula na ONU, não sei o quê. É bom conversar um pouquinho sobre outra coisa, né? Para a gente desintoxicar um pouco. Você situou esse livro, tem uma capacidade descritiva assim avassaladora, você descreve os ambientes, incrível como você bloqueia um ímpeto possível do leitor de avançar na psicologia da Helena, né? Você não deixa essa porta aberta, é incrível esse controle que você tem narrativo. Não sei se você concorda com essa leitura, mas eu queria que você comentasse e falasse um pouco dessa experiência, quer dizer, de lidar com esse ambiente, com esse exílio, com a ideia do feminino,
que é um romance feminista, né? Você diz isso muito com muita convicção. Fala para gente. Olha, eu só avisar vocês, eu vou colocar aqui o link para você adquirir o livro. O livro é fantástico, uma das coisas mais impressionantes que eu já pude ver nesses últimos tempos. Obrigada, Gustavo. Nossa, que lindo te ouvir falar. Então, contar um pouco sobre essa personagem. A Helena é uma personagem que nasceu no meio dos meus desenhos, lá em 2020, na virada de 20 para 21. Eu e várias outras companheiras, enfim, hoje nós já somos milhares, né, de mulheres que criamos uma campanha, um movimento, na verdade, que funciona como campanha, que é o Levante Feminista contra o Feminicídio. E esse é um livro que também vai acontecendo nesse diálogo e nessa tensão com a questão do feminicídio, porque nós que fazemos o ativismo, e nesse sentido eu posso dizer que o meu romance é completamente engajado, mas nós que fazemos o ativismo, nós recebemos notícias e lutamos contra o assassinato de mulheres, esse assassinato pelo simples fato das mulheres serem mulheres, que se tornou uma constante cultural tenebrosa e cada vez mais comum e cada vez mais naturalizada também. Então, eu estava vivendo, digamos, sob o influxo e sob o espírito desse horror. E, ao mesmo tempo, pensando o que nos une, o que nos salva é a nossa unidade e o que nos une é justamente o sentimento de compaixão das mulheres umas pelas outras. Então, por isso que eu digo que é um romance feminista, porque é um romance que, de um lado, mexe com essa ideia que eu já escrevi em outros ensaios, do feminismo ser o contrário da solidão, mas, ao mesmo tempo, ele busca oferecer uma resposta que tem um caráter de vingança, sim, não é um livro suave, é um livro em que a violência é exposta, mas a violência não é exposta, é claro, é exposta no seu caráter trágico, catastrófico, mas também ela é exposta no seu caráter de superação. Essas mulheres estão em luta, e elas estão em fuga, e elas estão refletindo, e elas são todas mulheres que pensam. A Helena, de fato, você tem toda a razão, fico feliz de você ter percebido isso, as pessoas não têm acesso à subjetividade da Helena, elas precisam ter acesso às condições de possibilidade da sobrevivência da Helena. E por isso, sem ter acesso a essa subjetividade, o leitor, a leitora, serão obrigados a julgar a Helena. E aí vem o desafio literário, que é, ao mesmo tempo, um desafio feminista, que é um desafio subjetivo para o leitor. Então, em vez de ter essa explicação sobre a existência de Helena, as pessoas vão ter que pensar por conta própria. E isso do meu ponto de vista, né, como eu gosto de escrever assim, dando às pessoas a chance delas serem muito inteligentes na hora de ler, né? E é isso que a gente pede. Então, que a pessoa aceite o convite para fazer esse exercício. Elevo o sarrafo do leitor, né? Então, precisa disso, né? Precisa muito disso. E eu convivi, enfim, muito com essa personagem. Certamente emprestei algumas coisas minhas para ela. Certamente ela é uma personagem vivendo um exílio, mas, num certo sentido, essas mulheres todas vivem dentro de exílios metafóricos. E a Helena tem uma característica que é de muitas mulheres, das mulheres que são vítimas de violência, que é a fuga. Então, a necessidade de fugir para poder justamente escapar das violências, fugir de casa, fugir dos contextos, fugir dos homens, fugir da maldade, fugir do patriarcado e seguir em frente, tentando escapar. Então, esse escape, essa fuga, é também o que garante que essa personagem continua viva. Eu tenho um outro romance que eu publiquei em 2016 que tem a ver com isso, que é Uma Fuga Perfeita é Sem Volta, que o tema da fuga também está lançado, mas de uma outra maneira. E lá naquele livro é um personagem que também tem uma questão corporal muito forte. Para quem lê o livro vai perceber que Helena tem uma questão com seu próprio corpo, ela problematiza de alguma maneira, a história problematiza o seu próprio corpo de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo tem algo de surpreendente que vai se desenvolvendo ali. E isso foi um embate com a minha editora também, que é a Simone Paulino, que é uma editora, enfim, responsável, enfim, criadora dessa editora Nós, que é, do meu ponto de vista, a editora que publica
enfim, grandes livros da literatura brasileira contemporânea. Eu me sinto muito orgulhosa de estar publicando com ela. E a Simone queria que questionava muito porque ela achava que tinha que ser um livro mais realista. E eu disse, Simone, eu sou uma latino-americana, eu sou realismo fantástico, eu sou latino-americana, e esse sentimento de Latinoamérica ficou muito mais forte na minha vida depois que eu tive que ir embora do Brasil. E eu acho que nós, brasileiros, deveríamos nos reconciliar com esse sentimento, porque, infelizmente, a gente tem uma relação muito forte com a Europa, em função de, enfim, muito da nossa colonização, seja portuguesa, espanhola, italiana, alemã, não importa, mas a gente deveria se reconciliar com a nossa condição latino-americana, que é o mais bonito em nós. Então, enfim, acho isso desse livro também. É tanta coisa, e a Márcia, ela tem sempre tanta coisa para dizer, que também é importante demais para a gente ouvir. A Helena se move pelo trauma, né? O trauma é a mola propulsora dessa personagem. É um livro complexo, é um livro ao mesmo tempo também leve. Você tem uma coisa especial na sua escrita, que é a musicalidade. Na minha leitura, você lapida as palavras na língua portuguesa. Esse livro vai ser traduzido para o francês? Então, você escreveu ele em português? Escrevi ele em português, sim, é a língua que eu consigo escrever literatura, e assim, tem projetos, tem ideias, ele é muito recente, está começando a ser apresentado internacionalmente. É um livraço, é maravilhoso. Obrigada, fico feliz porque literatura é uma arte que hoje em dia é pouco reconhecida, pouco buscada. Enfim, as pessoas vão perdendo o nexo com a literatura em função de tanta rede social, de tanto texto sempre muito pronto. Eu acho que poder ler um livro, um romance, do começo até o fim, é uma experiência de deleite única. E se você tem a sorte de ter esse tempo, bom, acho que acesso, a gente tem poucas bibliotecas no Brasil, mas sempre podemos voltar a elas, buscar nelas os livros. Livro também não é uma coisa que é tão cara, sempre dá para você comprar um livro, se você, enfim, tiver a sorte. É um café, né? Como se fosse tomar um café. Como diz o Walter Benjamin, é um prazer imenso por um preço muito pequeno. Enfim, a gente consegue pedir emprestado, sei lá, quem tem vontade de ler, consegue. Então, acho que tinha um escritor, na época que existia a FINAC no Brasil, né? Ele dizia assim: vá para a livraria, né? Leia o livro na livraria e vá embora. Você pode ler o livro inteiro ali, né? Tem aqueles sofás ali para você sentar. Eu associei teu livro, tem um filme magnífico com a Naomi Watts, chamado Tempestade Infinita. Me associou diretamente. Depois eu vou até falar para você dar uma espiada nesse filme, porque o nome do livro é Com os Sapatos Aniquilados, Helena Avança na Neve, e nesse filme tem uma cena, Naomi Watts, ela é uma exploradora de montanhas, e tem um cara nessa montanha que está lá querendo se matar, e tá com tênis normal, assim, roupa de praia, mas numa montanha a 5.000 metros que tá super gelado, né? Que tá super frio, e ela vai lá tentar resgatar esse cara. É um filme muito sensível. É uma diretora mulher, diga-se de passagem. Então, você já começa por aí. Eu tenho um problema, viu, Márcia, com a masculinidade, não com a tóxica. Com a tóxica é óbvio, mas com a própria masculinidade. É um tédio, né, a masculinidade. É terrível. Assim como homem, né, biologicamente, eu protesto contra essa ideia de masculinidade. E a Márcia foi circular lá no... E aí, Márcia, o que você está fazendo? Sabe o que aconteceu? É que eu acho que a internet falhou lá no lugar que eu estava, então eu troquei de ambiente. Essa é minha casa nova agora. E outra coisa que eu ia te perguntar é sobre a sua arte, a arte que você produziu. Você fez uma exposição em Paris, não fez? Fiz, vou fazer outra, fiz uma em Portugal. E você vai agora, fazer no Brasil? Vou fazer uma no Brasil, a gente está buscando lugar, buscando recursos. A gente vai conseguir fazer isso, espero que no ano que vem. E teremos novidades. Que está ligado ao teu livro também, né? A arte que você
Tá tudo, digamos assim, eu comecei a trabalhar com uma noção que eu estou chamando de anagramatologias, que é juntar o literário com o filosófico, com o visual. Tenho trabalhado com essa perspectiva. Então, digamos assim, tem sido construído esse nexo, né? Tem sido construída essa junção e esse diálogo entre as linguagens nas quais eu transito. Tem gente que transita entre o teatro, a performance, a literatura, ou enfim, eu transito entre reflexão, criação visual e criação pela palavra, né? Que é, enfim, algo possível através Daqui a pouco você vai estar no teatro também, tenho certeza. É necessário. Não, eu posso até escrever. Cinema, no Sim. Cinema. Agora, você assim, quantos livros publicados você tem? É uma enormidade. Você não para de escrever. Você tem uma relação com a escrita que também é uma coisa quase que obsessiva, né? Me lembro também de um livro do Ricardo Pilha que se chama O Último Escritor. O Último Escritor, que é o autor argentino, e ele diz dessa relação do sujeito com a palavra escrita. O sujeito que lê o outdoor, bula de remédio, em todo lugar tem escrita, né? Você está às voltas com isso e você cria uma relação também com todos os escritores que passaram pela sua vida. Fala da quantidade de livros, claro que também é a qualidade, mas porque eu acho que isso está ali posto nesse seu romance, pelo manuseio que você tem, o domínio que você tem sobre esse processo. Então, Gustavo, você sabe que eu nunca contei assim quantos livros eu escrevi, mas eu sei que foram 7 romances. E deve ter, sei lá, tem muitos, né? Contando os acadêmicos, as organizações, enfim, tem muito livro, tem muito artigo e tal. Mas eu talvez tenha, sei lá, uns 15 ensaios que eu considero que são importantes e mais esses 7 romances, mais ou menos isso, eu diria. Mas é muito por alto, assim, porque eu mesma não fiz esse cálculo ainda, né? Então, com certeza, quem gosta de escrever, em geral, é um leitor muito assíduo, né, que lê, enfim, de tudo. Eu li bastante literatura, é claro, li muito mais filosofia, até porque eu sou uma professora de filosofia que vivo de leituras de textos filosóficos, né? Então, e você tem livros de filosofia também, né? Então, aí eu tenho vários ensaios que, desde 2008, antes eu tinha uma publicação muito mais acadêmica, não que depois não tenha continuado sendo acadêmica, mas hoje ela é mais, digamos, tem uma produção mais própria, menos preocupada em ser didática, em reproduzir, enfim, ou entrar naquele diálogo puramente de escolar, né? Então, eu saí de uma produção, chamemos assim, mais escolástica e entrei numa produção mais criativa, mais própria, mais autoral, e isso começa, enfim, há 20 anos atrás, mais ou menos, e também a literatura começa 20 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu tinha 30 e poucos anos, hoje eu tenho 53. Então, já deu para escrever bastante coisa, certamente. Teve um período que eu escrevi, continuo escrevendo, aliás, coisas muito políticas, ensaios muito filosófico-políticos. Esse ano eu vou lançar outro. Você continua escrevendo na Cult, né? Agora eu voltei a escrever na revista Cult. Escrevi um artigo no mês passado, na revista que está nas bancas, que chama Devir Espantalho. É um artigo super político também, mas, digamos, nessa linha da reflexão sobre a subjetividade que deriva de relações políticas, que deriva de uma determinada construção do que é o político na nossa sociedade, e assim eu sigo, fazendo análise política, mas sempre preocupada com o nexo com a estética, com o nexo da política com a ética, e quando a gente fala de ética, a gente está pensando também nessa subjetividade dos agentes, né, de todos nós, enfim, como nós nos tornamos quem somos, considerando que vivemos conectados e formados a partir da instância política da vida, que diz respeito ao coletivo, que diz respeito às condições de possibilidade da nossa própria existência como sujeitos da ação, do sentimento, da sensibilidade. Eu gosto de transitar nesse território. E aí, claro que escrever o romance também tem a ver com isso, porque no romance também é disso que se trata. Se trata de você entender relações entre a esfera pública, a esfera objetiva e a esfera subjetiva.
a esfera da autopercepção, da compreensão do outro. É isso que a gente está buscando no romance. Pelo menos eu busco isso no romance. A Simone de Beauvoir fazia muito isso, né, Gustavo? Então, escrevia romances, autobiografias, sempre com o objetivo de fazer filosofia através desse lugar. Ou seja, de levar as pessoas a um pensamento profundo e complexo sobre as questões da vida. Então, é disso também que se trata. Diga-se também de passagem, você falou da editora Nós, né? O trabalho de edição está belíssimo no livro. Aliás, agradeço também a Bia, que me mandou aqui material. E eu quero, só para a gente passar essa questão do livro, para a gente trazer outros temas, ler um trecho para tentar expressar o que eu acho que seja a musicalidade do texto da Márcia Tiburi. Então vamos lá, vou aqui me arriscar, hein, Márcia? Olha só. O torso da mulher desaba para o lado de fora da cama desfeita. Os braços caem, estendidos na direção do chão, como galhos de uma árvore recém-abatida. O fio de sangue, em meio aos longos fios de cabelo, segue na direção da porta até o vão da última tábua que separa o quarto da sala, compondo as margens de um rio da morte em seu fluxo infeliz. Gente, é muito forte isso aqui. E tem uma dimensão poética também. Você também escreve poesia, né? Já escrevi alguma coisa, mas eu não sou boa nesse assunto, não. Eu sou boa com poesia. Deixa eu parar aqui. Diga. O que você falou? Não, só queria te contar que tem esse tratamento, sim, poético do texto, porque eu acho que esse tratamento poético do texto no romance, ele também aproxima mais as pessoas do tema e das questões que estão sendo trabalhadas. Então, eu não gosto mesmo de escrever de qualquer jeito, né? Então, cuido muito, escrevo e reescrevo, mas posso te garantir, Gustavo, não é modéstia, não é nada, não é falsa modéstia, inclusive, ou modéstia de verdade, não é nada disso. Eu realmente me esforço por escrever. Faz muitos anos que eu escrevo e eu tento melhorar a minha escrita ao longo do tempo, claro, sem perder também aquele caráter selvagem e espontâneo. Eu estava vendo umas poesias de quando eu era menina, assim, e eu acho que elas têm um valor, mas eu perdi aquela capacidade de escrever poesia porque eu me dediquei muito à prosa e é como se o meu cérebro hoje funcionasse, acho que a plasticidade a qual eu aderi é essa da prosa. Mas admiro muito quem escreve poesia, acho que é uma coisa muito difícil também de escrever. E aí é isso, né? A gente começa a escrever como jornalista, ou como professor, ou como filósofo, ou como romancista, tem muito a ver também com uma decisão pessoal, um esforço, né, de escrever, em que pese que cada um de nós carrega as suas histórias e suas impressões da vida que fazem a gente ter uma relação com esse ou aquele estilo literário, enfim. Mas sem dúvida sempre um exercício e um esforço. Então, e você já deve estar escrevendo outra coisa também. Aliás, o livro do Exílio sai o ano que vem, né? O livro do Exílio sai o ano que vem. Esse, vou te contar, esse está sendo muito forte também. É um esforço gigantesco e muito dolorido, Mas dolorido, claro. Não, você sabe que você falou 5 anos, eu nem lembrava que era tanto, mas é isso mesmo, 5 anos voaram aqui para a gente, que ficou no Brasil também, né? Foi uma coisa assim, enfim, é um momento absolutamente único da história brasileira, para o bem, para o mal. Acho que a sociedade brasileira deu um show de consciência política, porque nós tiramos aquela aberração do nosso horizonte que possibilitou sua volta, possibilitou a volta do Jean Willis, mas não possibilitou a volta da Marielle Franco, né? E outros que tombaram por esse caminho terrível que nós passamos aqui. Márcia, a gente está vendo, e isso dialoga com o teu romance também, com o teu livro, parece que um recrudescimento do machismo, dos feminicídios no Brasil. A gente vê estatística, só recorde, coisas mais violentas, justamente no momento que a gente retoma o fio da história com um governo democrático. Como é que você tem sentido esse momento aqui no Brasil? Justamente o momento que você volta para o Brasil. Então, eu acho que, do ponto de vista da questão democrática, a gente não tem do que se queixar, porque recuperamos. E a democracia nunca é um regime perfeito. É isso aí que a gente tem. Esse acordo
que às vezes dá engulhos em pessoas que têm uma tendência à democracia mais radical, como eu mesma. Então, tem coisas, evidentemente, que me incomodam nesse momento histórico e nesse governo, é óbvio, mas, ao mesmo tempo, a democracia é isso, é um arranjo para que a gente possa garantir direitos fundamentais e básicos. Então, isso eu acho que a gente conseguiu como nação, acho que bom que nós temos Lula para poder fazer essa aposta, né, para poder ter essa vitória, enfim, e Lula que sabe articular com pessoas com as quais talvez nós nunca articularíamos nada, porque não temos esse estômago, mas é isso. Então, é isso para evitar a guerra e evitar a morte, mais ainda de morte violenta. Agora, tem muitos problemas, eu ainda acho que o governo está muito no começo de tudo, esse governo não tem ainda um ano, já é muito tempo para algumas coisas, mas, no entanto, é muito pouco tempo para outras. A minha percepção é que é preciso negociar muito mais coisas, é preciso melhorar em todos os setores, é preciso melhorar no campo da educação, principalmente. Acho que o campo da cultura, à medida que o Ministério tinha sido destruído desde o governo do Bolsonaro e do Temer, né, a cultura tinha sido rebaixada a nada. Então, quando você pensa nisso, você pensa, agora temos já um salto qualitativo, um salto de investimento. Então, eu acho que no campo da cultura tudo vai muito bem, mas acho que no campo da educação ainda não. E é um campo ainda mais disputado. Enfim, as escolas brasileiras vão sendo vendidas para empresas neoliberais, enfim, estrangeiras, e acho que esse território precisa ser muito mais... Só um parêntese, né, no que você está falando, que assim, continuar comparando Lula com Bolsonaro, eu acho que é improdutivo, né? Tem que comparar Lula com o Lula do passado, que foi o melhor governo que a gente teve lá atrás, não é? O que você acha? Então, ao mesmo tempo, não tem como a gente evitar de perceber, né? É uma questão de percepção. O último governo que nós tivemos foi um governo de destruição do Estado, de destruição das instituições e de destruição também da cabeça dos brasileiros e das brasileiras. Então, toda essa gente que viveu essa lavagem cerebral, que se deixou levar, enfim, que foi manipulada, muita gente que, digamos, ficou com a pecha de bolsonarista, na verdade é gente que foi esvaziada espiritualmente, cerebralmente, linguisticamente, pelo menos. Essas pessoas foram abusadas psiquicamente e foram aniquiladas, subjetivamente. Foram aniquiladas, esse é o termo, sim. Foram mutiladas espiritualmente, mutiladas do ponto de vista da sua compreensão do funcionamento da própria democracia. Eu me refiro a isso, Gustavo, porque quando eu penso nessas pessoas que entraram naqueles ônibus para ir para o 8 de janeiro, eu não estou querendo desculpar essas pessoas, nem desresponsabilizar as pessoas, nenhum de nós será desresponsabilizado num sistema democrático e minimamente sustentável do ponto de vista da justiça. Mas, quero dizer, obviamente, muitas dessas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Por quê? Porque quando você é manipulado psiquicamente, é isso que acontece. De repente, você está acreditando em coisas que você jamais acreditaria. De repente, você caiu numa fantasia levada por um outro. E se você não tem consistência, conhecimento, consistência intelectual, quero dizer, se você não é uma pessoa assim, que estuda muito, que está sempre preocupada com isso, se você é uma pessoa que não teve aparato ético e moral, se você é uma pessoa meio ignorante, e todos nós somos em alguma medida, eu acho que o risco é gigantesco. E aí que vem todo esse tema também do delírio vivido pela população brasileira nesses últimos anos. Não sei, você vai lembrar que eu escrevi um livro chamado Delírio do Poder, que foi publicado em 2019. Então, foi lá no começo da catástrofe. E Bolsonaro, do começo... Quer dizer, no meio do caminho da catástrofe, porque o começo foi o golpe de 2016. E a pré-história da catástrofe está ali em 2013, 2014, quando surgiu o MBL. E quando teve toda aquela manipulação também, aquele início da manipulação das consciências. Enfim, toda essa enxurrada, né, de lavagem cerebral, esse lixiviamento mesmo da subjetividade das pessoas que aconteceu a partir daquela época. Mas ali em 2019, a gente teve esse ápice
desse delírio que foi só se intensificando. Esse recrudescimento impressionante aos olhos de qualquer um. O mundo assistiu à catástrofe brasileira meio que de camarote, meio que não entendendo nada desse espetáculo tenebroso que a gente viveu, e vários países também viviam os seus, em outras modalidades, com outras estruturas. Eu vi pessoas de outros países, vocês também viram, essas pessoas todas assustadas com o que estava acontecendo no Brasil, mesmo na França, onde eu estava. Ninguém acreditava no que estava acontecendo no Brasil, ninguém entendia o que estava acontecendo. E agora, inclusive o meu livro Como Conversar com um Fascista vai sair na França só esse ano, e vai sair por quê? Agora, por quê? Porque antes eles não acreditavam no que estava acontecendo, e eles diziam, que na França jamais, jamais. Mas por que aconteceu no Brasil? O Brasil foi um laboratório. E por que vai acontecer na França e está acontecendo em outros países? Porque se trata de uma tecnologia política. E essa tecnologia, ela implica convencer as pessoas, fazer com que as pessoas acreditem nesse projeto da extrema-direita e, sobretudo, seduzir as pessoas para um tipo de afeto, que é o afeto do ódio. A Alemanha, a Itália, dos anos 20, 30, 40, foi movida pelo antissemitismo, pelo racismo. E por quê? Porque era o tipo de construção do inimigo, quer dizer, o racismo, o antissemitismo são efeitos, são não só efeitos, né? Eles são, ao mesmo tempo, programa e são efeito dessa construção do inimigo, são a maneira de construir o inimigo, o negro, o judeu, e que facilmente trará para as pessoas, a partir desse sentimento negativo, desse ódio, desse combate a esse inimigo, entre aspas, esse inimigo, portanto, que foi construído, vai trazer para as pessoas uma sensação de locupletação emocional muito grande. Precisa disso para fazer funcionar esse movimento de massa, essa manipulação de massa. Não tem manipulação das massas sem compensação emocional. É isso que está em jogo. Eles descobriram esse filão, né? Esse nicho. Claro que também, não que não tinha sido descoberto lá atrás, no nazismo e tudo mais, haja vista a atuação do Goebbels e tal, mas com a internet isso virou um coquetel, né, explosivo, absolutamente deletério. Olha, a gente voou um tempo aqui, estamos chegando no final do nosso papo. Deixa eu trazer o comentário da Evelyn Canizares. Oi, querida Márcia Tiburi, que bom te ver aqui. Aqui é a Evelyn das Inclusivas. Você, como sempre, traz falas maravilhosas. Agora, sobre todas essas coisas ruins, né, de aparelhamento da comunicação que vai acontecendo no mundo todo, mistura de religião com política e tudo mais, fiquem tranquilos, porque a Márcia Tiburi, ela criou junto com uma amiga dela a igreja, uma igreja fantástica aqui, Igreja da Renovação Tropical Maravilha de Jesus. Você lembra dessa live que a gente fez? Muito divertido. Quando que sai essa igreja? Eu acho que vai ser o nosso próximo movimento alternativo a toda essa parafernália desse terrorismo teofisiológico que está acontecendo no Brasil, com essas igrejas que vão invadindo o Estado, que vão também fazendo um processo de lavagem cerebral com as pessoas. E a gente pode seguir com a brincadeira, né? Um falso pastor simplesmente ludibriou, deu golpe em 50 mil pessoas. Eles tiraram o pastor lá, como é que é o nome do pastor? Pastor Osório Júnior, está foragido, está a Polícia Federal atrás. É uma coisa que realmente me impressiona. Mas pensa pelo lado bom, Gustavo. Olha que bom quando a gente acessa a verdade. A verdade liberta. Então, as pessoas têm que pensar que esse pastor do demônio, porque é diabólico e demoníaco, vendeu Deus, vendeu Jesus Cristo, transformou tudo em mercadoria, vendeu esses símbolos caríssimos do cristianismo e de todas as religiões, mas essas pessoas foram libertas através desse gesto negativo. Então, foi a mão de Deus que fez as pessoas descobrirem tudo isso, e é sobre isso que nós precisamos falar na nossa igreja da Renovação Tropical. Você está falando, né, com essa ironia requintada, mas a verdade está aparecendo na questão do Bolsonaro, da quadrilha lá, que, né,
a Polícia Federal vai descobrindo Mauro Cid, delação para lá e para cá, até os militares, até o Braga Neto. A gente está vivendo uma overdose de verdade no Brasil. Acho que essa é a sensação que eu tenho tido. Agora, novas mentiras vão aparecendo, né, Márcia? Sim, não para. mas pensa. Mas olha que genial. O fascismo é a política da mentira, da fake news, da desinformação. É agora e já era nos anos 20, 30 e 40 do século passado. A mentira sempre foi a base de sustentação do fascismo. Então, depois que o fascismo cai, a verdade aparece. A verdade é o que faz funcionar a democracia, cheia de defeitos, sem ilusionismos, com muito sofrimento, mas é assim. E tanto melhor se a gente puder falar a verdade. Eu adoro a verdade, sou uma professora de filosofia, amo a verdade, prefiro a verdade do que qualquer mentira. Não tem nada que me machuque e me ofenda mais do que a mentira. E eu acho que isso é muito bom para a nossa condição ética e política e estética também, sabe? Sem dúvida. Falando em estética, para terminar, que luz bonita que tá nesse teu ambiente aí, hein, Márcia Tiburi? Você tinha uma luz bonita assim, lá em Paris? Não, isso é Brasil, né, meu caro? Que luz! É Brasil, Fantástica. isso é a renovação tropical, a luz da renovação tropical. Renovação tropical. Márcia, obrigado, viu, querida? Obrigada a Sempre, você. Até a sempre próxima, uma querido. experiência Um grande fantástica beijo. conversar. Ó, Obrigada para demais. me despedir de você, vou colocar de novo a vinheta aqui, a sua vida. Depois eu te mando, tá? Essa vinheta aqui carinhosa que a Beijo. gente fez para você. Beijo. Adorei. Beijo, beijo.